Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Faça uma Boa Semana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre servidão, lembrando que o princípio de servidão a gente vai separar em duas partes, porque ele é um pouquinho maior do que a gente tinha imaginado. Tem muita coisa para a gente discutir sobre servidão, então a gente decidiu fazer ele em duas partes. A primeira parte agora, hoje, dia 13, e a próxima parte provavelmente vai ao ar dia 20. Então presta atenção, fica ligado. Mais uma vez, clica aqui, compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa muito desse conteúdo. Siga a gente no Instagram, entre para a nossa comunidade do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, embaixadores, vamos falar um pouquinho sobre o que é princípio servidão. Primeiro eu quero falar com vocês alguma coisa sobre qual é a diferença entre ser importante e ser indispensável. Importante é aquela pessoa que quer ser reconhecida, é aquela pessoa que quer ser respeitada, ouvida e admirada, quer estar sempre na frente das coisas, querem sempre estar no palco, querem liderar, querem crescer, querem ter autoridade. Essa pessoa é uma pessoa importante. Só que isso não significa que ela seja indispensável. Indispensável, muito pelo contrário, é aquela que serve, é aquela que conecta com as pessoas. Então, mais uma vez, a diferença entre ser importante e ser indispensável está aquilo que poucas pessoas conseguem seguir, que é exatamente servir assim como Jesus nos serviu quando veio ao mundo. Então, poucas pessoas têm essa vontade de servir, e isso é o que nos torna indispensáveis. Aquela pessoa que você lembra sempre, porque ela está sempre ali te apoiando, te servindo, sempre ali nos bastidores, a pessoa que você pode contar com ela para tudo, não é? Então, Jesus nos ensina que entre ser importante e ser indispensável, a gente precisa entender que grande é aquele que coloca a sua vida a serviço das outras pessoas. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículos de 43 a 45. A palavra de Deus diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse ensinamento ele confronta diretamente essa mentalidade do mundo da pessoa ser importante, né? Ali na palavra de Deus, liderança começa com serviço, né? Liderança não começa com poder. E autoridade não é um prêmio para quem deseja mandar. A autoridade é uma responsabilidade. Entregue àquele que está disposto a servir. Se não for desse jeito, não tem condição. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, princípio da servidão. Então, quando a gente ouve a palavra servidão, a gente pode imaginar imediatamente que é uma escravidão, um serviço em que não vai ter reconhecimento, algo que vai te colocar numa posição de estar ali sem liberdade, de submissão, alguma coisa desse tipo. E na verdade não é isso que a gente está falando. A gente está falando exatamente da servidão, de estar disposto a servir para o reino de Deus. E aí essa questão muda, porque a questão de servidão, ela vira mais um voluntariado. Você de próprio entendimento servir as pessoas e com a influência de Deus você servir o melhor possível essas pessoas. É escolher servir mesmo no momento em que você tem uma posição que poderia exigir ser servido. E mesmo assim você está disposto a servir, né? Entender que Deus colocou um poder na tua mão e que isso não é só para o seu benefício, é para o benefício de todo mundo que está à sua volta, daquelas pessoas que você pode impactar, não é verdade? A gente recebe para poder repartir, a gente aprende para poder ensinar, são coisas que a gente prospera para poder abençoar, não é verdade? A gente precisa liderar, a nossa liderança precisa ser condução. A gente lidera para conduzir. Temos a força para sustentar quem está fraco, né? Então aquele irmão que está precisando de um apoio, de uma ajuda, a gente tem o princípio servidão
para dar uma força para ele, para caminhar junto, para estar naquele momento difícil, né? A usar os nossos recursos para resolver problemas que não são somente nossos. Não é? Deus abençoa a nossa vida para a gente poder impactar na vida de outras pessoas, e essa é a ideia, que a servidão não vai te diminuir como pessoa. A servidão, muito pelo contrário, vai te trazer uma grandeza. A servidão revela a verdadeira grandeza de uma pessoa perante ao reino de Deus. Não é? Jesus era Deus, era o nosso Senhor, e mesmo assim ele veio para a terra e serviu. Não é? Jesus tinha toda a autoridade, tinha tudo ao teu favor. Mesmo assim, ele orava, ele ajoelhava, ele servia. Jesus era o mestre e ele ensinou essa forma de estar conduzindo as nossas vidas, né? Jesus era o mestre de todos os discípulos e mesmo assim ele se comprometeu a lavar o pé de todos eles. Isso mostra pra gente que servir não é um sinal de inferioridade, não é um sinal de estar menosprezado pela situação. Não, muito pelo contrário. Servir é sinal de identidade, maturidade, segurança de servidão. Né? Somente quem consegue servir nesse nível consegue sentir que não está perdendo seu valor. Muito pelo contrário, está ganhando muito mais. Então, a gente vai falar sobre o princípio de servidão por 7 pontos de vista. E a gente vai começar nesse primeiro vídeo falando sobre 4 e no segundo vídeo a gente fala sobre os outros que faltam e como a gente vai complementar esse aprendizado, tá bom? Então, o primeiro ponto é servir, que servir é a essência do caráter de Cristo. Então, presta atenção. A maior referência que a gente tem do princípio servidão não é empresário, não é um rico, milionário, não. É a vida de Cristo. Né? A nossa maior referência foi Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2, de 5 a 8, diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse trecho, Paulo está falando aos Coríntios para a gente ter esse mesmo sentimento. Não é? Não apenas acreditar em Jesus, não apenas seguir os passos de Jesus, mas usar ele como exemplo, né? A gente não vai se contentar em falar de Jesus, mas a gente vai ser exemplo para o mundo. Essa é a ideia do Embaixadores do Reino, é servir de exemplo, servir de modelo para o mundo, não é? E desenvolver esse caráter que Cristo tinha, esse caráter de servidão e ter toda a autoridade, mesmo assim servir as pessoas, não é? Não é chegar num lugar e a gente tem que ser reconhecidos como aquele que representa a Cristo. A gente precisa entender que quando a gente chega em algum lugar, as pessoas têm que se incomodar com a nossa chegada. Elas têm que entender que ali sim tem um representante de Deus, ali naquele lugar, e as pessoas precisam se incomodar com isso. Porque é só com esse incômodo que a gente causa nas pessoas é que existe mudança de trajetória. Tá? A gente precisa entender essa parte, porque tudo aquilo que a gente fala não causa impacto nas pessoas, mas aquilo que a gente faz, isso sim, causa um impacto muito grande nas pessoas, né? E o que eu estou convidando você a conduzir é, qual é esse caráter? Como que a gente tem que agir para que essas pessoas consigam entender que ali tem um embaixador do reino, que ali tem alguém que segue os passos de Jesus, é um ser humano, é falho, mas mesmo assim está ali para servir, não é? Então, começando pelo exemplo de Cristo, que sempre serviu, a gente precisa entender que ele usou a posição dele para conseguir se achegar às pessoas, não é? Jesus foi um grande exemplo, ele operou milagres e mesmo assim não foi soberbo,
não quis púlpitos, não quis cargos, ele sempre estava com o povo e pelo povo, não é? Então, o nosso maior teste de liderança, o nosso maior teste de saber o que a gente tem que fazer é exatamente quando a gente recebe poder, quando a gente recebe riquezas e como a gente trata disso, né? A gente usa o poder para proteger as pessoas ou para nos proteger? Usamos recursos para acumular ou para gerar oportunidades? Usamos conhecimento para parecer superiores ou para ensinar as pessoas? Usamos autoridade para controlar ou para desenvolver? Quando a gente se coloca num papel de autoridade, a gente precisa entender que tem pessoas que nos modelam. Tem pessoas que seguem aquilo que a gente fala, tem pessoas que vão entender que aquilo não é só no trabalho, não é só ali no círculo de amizade, mas que aquilo ele pode levar para a família, ele pode levar para dentro de casa. Aquele princípio em que a gente dá exemplo, isso é levado para todos os ambientes da pessoa. Então, por isso, tanto cuidado em sermos embaixadores do reino. Então, para vocês entenderem o quanto isso é relevante na vida das pessoas, a gente precisa entender que o verdadeiro embaixador é aquele que serve de modelo. Todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, elas têm que revelar aquele que é embaixador do reino. Não é? Que a gente tem autoridade, mas a gente resolve cuidar, que a gente escolhe, as nossas escolhas é impactar pessoas através de exemplos. Nós temos a autoridade que Jesus Cristo colocou nas nossas mãos e é assim que a gente vai atuar, servindo de exemplo para as pessoas, né? Quanto maior a prosperidade da pessoa, maior a oportunidade de abençoar as pessoas. Então, se Deus te deu a visão, Deus também vai te dar a provisão para que tudo isso aconteça na sua vida. Quanto maior a gente entender e tiver conhecimento, maior é a nossa responsabilidade de ensinar e orientar. Não é verdade? O reino de Deus, ele não nos eleva para que sejamos admirados. Não tem nada a ver com isso. O reino de Deus, ele nos eleva para que a gente consiga alcançar mais pessoas através de exemplos, através de ações, através de ensinos. Isso sim é ser elevado a um embaixador do reino. Tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá para o segundo ponto. Segundo ponto, quem não aprende a servir não está preparado para liderar. Essa é uma condição que aqui a gente sempre fala, né? Muitas pessoas elas querem liderar, mas não querem servir. Elas não se disponibilizam para as pessoas, elas não estão ali para compartilhar conhecimento, elas não estão ali para compartilhar tudo aquilo que ela viveu, todo o repertório dela, ela está ali só para liderar. E aí a liderança não funciona, a liderança ela fica sem sentido, ela fica sem ter modelo, não é? Porque aquele que serve, ele precisa carregar o peso, ele precisa trazer isso para o coração, porque para liderar você precisa ser responsável por aquelas vidas que estão na tua mão. Deus te deu a posse disso para que você cuide com carinho, não é escravidão, mas a gente precisa entender que precisa ser responsável por aquelas pessoas, né? E além disso, pela família daquelas pessoas que estão ali. Então, assumir essa responsabilidade exige um cuidado muito grande. Então, eu vou de novo falar para vocês, cuidado com aquilo que vocês desejam, porque liderar não é para qualquer um. É para quem está disposto a assumir a responsabilidade de liderar, de ser exemplo, de ser aquele em que as pessoas vão olhar e vão fazer aquilo que você faz para chegar onde você chegou e para ter Deus tão próximo, tão no lugar de receber a bênção. Tá? Então, cuidado com aquilo que você deseja. Lá em Lucas 22, os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria considerado o maior dos discípulos. E aí Jesus respondeu, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa.
Eu, porém, entre vós sou aquele que serve. Ou seja, Jesus já está dando o exemplo. Jesus não está na mesa, ele está servindo a mesa. Então cabe a nós seguir exatamente esse exemplo, né? Em João 13, pouco antes da crucificação, Jesus ele levantou-se da mesa, colocou a toalha na cintura, pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos. Isso é um ato de extrema servidão, já que para os judeus a parte mais suja do nosso corpo era o pé, porque a gente andava, caminhava ali e o pó da terra, das terras que a gente visitava, estava junto, grudado ali no pé. Então, lavar o pé é uma tarefa reservada àqueles servos de dentro da casa e os servos de posição mais baixa, né? As ruas eram empoeiradas, as sandálias eram abertas, então o pé vinha muito sujo. E ali naquela noite Jesus se colocou nessa posição de estar lavando os pés dos discípulos, e não por uma questão de humilhação, mas por uma questão de servidão. É isso que a gente precisa entender. Quando alguém serve com intenção, a gente sempre é colocado a uma posição maior, a uma posição de destaque, porque a gente se torna indispensável. Tá? Então presta atenção naquilo que você está fazendo como exemplo para as pessoas, principalmente para os seus liderados. Como você tem liderado essas pessoas, se você tem sido um servo para ser uma pessoa importante, indispensável, ou se você está sendo um líder só para ser importante, né? E aí a gente continua, né? Porque os discípulos ali, eles perceberam a necessidade de servir também, mas nenhum deles tomou a iniciativa. Todos esperavam para que alguém fizesse. E aí Jesus foi lá e fez, né? E aí ele diz assim: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Então, o verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo, ele segue na frente, ele rompe as muralhas, ele quebra as barreiras e traz o seu liderado por trás e sempre ali no princípio de servi-los, tá bom? O princípio da servidão, ela não significa considerar as tarefas, né? Tarefa grande, tarefa pequena, aquela que tem um nível que todo mundo vai ver, aquela que tem um nível que ninguém vai ver. A servidão, ela é necessária para o cumprimento de uma missão. Imagina assim, você está na igreja, tem lá o pastor servindo em cima do púlpito, tem lá os levitas servindo ali por trás, os músicos, e aí tem todo um backstage, tem todo um pessoal que cuida de cada pedacinho do bastidor, né? Aquele irmão que serve ali no estacionamento, aquele irmão que cuida do cafezinho. Então, tudo isso é um princípio servidão. Não é porque você está na igreja que você precisa só ficar ali escutando da palavra. Às vezes você tem um exemplo ali servindo as pessoas. Então, o princípio de servidão, ele cabe nesse lugar. Isso vale para a igreja, isso vale para a tua família, isso vale para a tua empresa ou qualquer outra organização em que você está inserido. Não é? Um líder, ele não consegue... o líder que não consegue ajudar em uma tarefa simples, ele não vai conseguir liderar, ele não vai ter a essência da liderança. Né? Não tem uma liderança fiel. Né? O líder que é servo, ele lidera e não humilha as pessoas. Por quê? Porque ele sabe o lugar, ele sabe que aquilo que ele está fazendo não denigre a imagem dele. Então, ele sempre está ali considerando o valor de cada um, cuidando daquilo que cada um faz, porque ele entende cada processo. Né? Ele conduz pelo exemplo, ele corrige sem diminuir a pessoa, ele orienta a pessoa sem humilhar. Então esse é o verdadeiro líder. E principalmente ele cobra os resultados, mas também oferece apoio e condições para que o liderado alcance esses resultados. Né? Servir não significa deixar de liderar, muito pelo contrário.
Isso te dá exemplo de servidão. Servir não significa aceitar a desorganização. Às vezes a gente fala assim, não, faça do teu jeito, e de repente não é isso que a gente está entendendo por fazer. A gente está dando uma chance para que os nossos liderados entendam que o nosso princípio se reflita neles através de uma cultura, né? E quando a gente serve com o exemplo de Jesus, a gente sempre dá aquele exemplo bom, aquele exemplo amável. E isso faz total diferença, né? Servir também é dizer a verdade, servir também é disciplinar, servir também é estabelecer limites, não é? Tomar decisões difíceis, principalmente quando a gente tem um problema de falta, quebra de cultura, onde a gente precisa desligar alguém, né? Então a gente também precisa dar exemplo, né? A diferença ela está na motivação, como que as pessoas vão entender isso como cultura. Perdão. E o líder, ele não toma decisão para proteger o ego, ele toma decisão para proteger as pessoas, os seus liderados. O líder servo, ele toma decisões para proteger tanto a missão, como os valores da cultura, os valores da tua família, os valores da tua empresa, os valores da igreja e principalmente as pessoas que estão inseridas em cada ambiente. E agora vamos para o terceiro ponto. Servir é solucionar problemas. Então existe uma forma muito prática da gente entender o que é servidão. Servir é perceber a necessidade da outra pessoa, né? E utilizar tudo aquilo que a gente tem de repertório, tudo aquilo que a gente tem de sabedoria, de conhecimento e usar aquilo para ajudar a pessoa necessitada a solucionar o problema que ela está passando, né? Toda empresa que tem cultura, ela existe e vende algo para solucionar um problema das pessoas. Então, essa é sanar essa necessidade da pessoa. É por isso que existe uma empresa e essa empresa tem um produto que ajuda as pessoas, ponto. Não é? Todo serviço deveria facilitar a vida de alguém. Esse é um princípio básico de como vender as coisas, né? A gente tem um produto que tem que ter uma finalidade de servir as pessoas ou facilitar a vida de alguém. Não tem outra forma de se vender um produto, né? Todo profissional ele precisa gerar um valor, ou deveria, né? Deveria gerar um valor. Toda liderança ela proporciona uma direção, uma segurança, um desenvolvimento, tanto para a empresa, tanto para a família, como para a igreja, por qualquer lugar onde você está inserido. Por isso o princípio servidão é um princípio tão importante, porque ela, de verdade, ela vai alçar novos níveis para você. Por esse exemplo de servidão, você sempre vai ter acesso, você vai sempre ter uma porta aberta, porque as pessoas sempre vão lembrar de que uma vez ou mais de uma vez você ajudou ela a superar algum problema ou atendeu ela em alguma necessidade que ela tinha. Isso é muito importante em qualquer dos mundos, mas a gente falando do mundo empresarial, quanto mais servidão você tem, quanto maior servir você tem na tua alma, na tua cultura, é aquilo que vai resolver o problema de muitas pessoas e é isso que vai tornar você indispensável, não é? Uma empresa ela não precisa existir para vender. Ela pode simplesmente adquirir uma cultura de servir e aí esse serviço vai vender. Então precisa entender em que ponto que a tua empresa está ou que ponto você está trabalhando para os outros, mesmo trabalhando de CLT, você entender que o servir sempre vai te abrir portas, sempre vai te colocar em novos níveis, em novos ambientes, né? Então, toda empresa deveria ter no seu cerne da sua cultura, no mais íntimo da tua cultura, o princípio servidão. Não é? É servir o cliente, é servir o colega de trabalho, é servir o seu líder, é servir aquele que está abaixo de você,
para que aquela pessoa também consiga estar no mesmo nível que você. Então, isso é servir. E sempre tem alguém vendo, tá? Sempre tem alguém vendo. O princípio servir, ele te tira da posição de ser ferramenta em qualquer lugar, né? Você passa a não ser mais ferramenta, e sim alguém muito importante naquele ambiente. Então você não é uma simples ferramenta, você é alguém que resolve problemas, você é alguém que auxilia nas necessidades de cada um em cada ambiente. Isso te torna importante. O lucro é necessário, né? A gente precisa ter lucro, a gente precisa ser visto, a gente precisa ter algo que nos leve para um próximo nível. E se você entender que o problema não está no lucro, o problema não está no lucro. O problema está em quando o lucro é o lugar mais importante onde você quer chegar. E aí você esquece de todo o resto. Você está focado em lucro, em lucratividade, e esquece o que realmente é a dor das pessoas, o que realmente aquele ambiente necessita de um cuidado, de um amparo, né? Então precisa entender isso daí. Primeiro a gente identifica uma necessidade e aí a gente cria uma solução e em seguida a gente entrega o valor para aí sim ser reconhecidos e ter uma remuneração baseada nesse valor. Tá? Agora, quando a gente muda a sequência das coisas, a gente precisa entender que, na verdade, as pessoas vão exigir mais porque elas estão pagando por um produto. E eles não estão percebendo o valor que esse produto tem. Então, o valor vem da necessidade que a pessoa tem de ser servida, daquela necessidade que alguém precisa ajudá-la a passar por aquilo, a ajudá-la a transpor aquele problema, não é? Acho que José do Egito ele é um grande exemplo porque José recebeu de Deus a sabedoria de entender os sonhos do faraó, mas ele não usou esse conhecimento só para mostrar que ele era espiritual. Ele usou para construir uma estratégia, né? Ele organizou os recursos na época da falta de alimento, ele preparou os armazéns, administrou tudo aqueles anos de abundância e foi guardando. E aquela estrutura que ele montou, que ele preparou, serviu para preservar muitas vidas, né? Inclusive do povo judeu. José não recebeu uma autoridade apenas para se tornar governador. Ele recebeu uma autoridade para servir o povo de Deus. Ele teve uma autoridade que precisava para aquela pessoa que precisava entender que aquele recurso que está vindo em abundância, ele ia ser necessário para os tempos que ia faltar. Então, José preparou tudo isso para que nos anos que iriam faltar, ele supriria com aqueles anos que tinham em abundância. Tá? Então essa autoridade, essa inteligência, foi que Deus colocou nele um problema, mas também colocou repertório para solucionar aquele problema. E às vezes a gente tem e fica fixado no problema. E aí esquece que a nossa capacidade, o nosso princípio básico de servidão, ele vai resolver os problemas. E a gente fica fixo no problema e não na solução dele. E muita gente tem essa mesma perspectiva e se esquece de que esse não é o princípio de Deus. O princípio de Deus que ele coloca em você é o princípio de servir. E aí você não pode ficar focado no problema, você tem que focar na solução. E aí são os grandes de Deus, aqueles que focam na solução dos problemas. Mesmo que isso te coloque num papel de servir. Certo? Deus não nos coloca em determinados lugares somente para que nossa vida melhore. Ele prepara o terreno para que a gente perceba que tudo depende dele. E que tudo isso que a gente está passando, todo esse momento que a gente tem de estar desfrutando de algo, ou passando por algum problema,
Isso vai criar cultura para que a gente possa impactar a vida de outras pessoas. Não é? Porque tem gente que foca no próximo passo, esquece também do desfrute, de tudo aquilo que tem à sua volta, de tudo aquilo que Deus proporcionou para a tua vida, e aí fica focado em, quando eu tiver aquela casa eu vou ser feliz, quando eu tiver aquele bem eu vou ser feliz, quando eu estiver naquele lugar eu vou ser feliz, e esquece que tem pessoas que estão à nossa volta, que estão passando por problemas, passando por dificuldades, e às vezes a gente é colocado perante algum problema para que a gente entenda que o nosso princípio de servidão ele é maior que o problema. Então Deus nos dá a capacidade de resolver aquilo. A única questão é não ficar focado no problema. Se tiver que colocar você num princípio de servidão, num princípio de estar ali para servir as pessoas, foca na solução, esquece o problema, se posiciona. Isso é importante para a tua vida, porque Deus não vai te colocar em lugares onde você não consegue sair. Ele sempre tem uma estratégia para que você faça as coisas e seja exemplo para as outras pessoas. A única questão é quão grande é o seu ego, para que você não sirva as pessoas. Então, muitas vezes, Deus vai te colocar perante a pessoas que precisam daquilo que você tem. E aí precisa ter a consciência de que aquilo que você tem precisa ser dividido com as outras pessoas, para que aí sim todos passem pelo problema, não só você. A sua experiência pode servir para qualquer um, para aquele irmão que está do teu lado. O seu conhecimento também pode servir, a sua empresa pode servir para alguém, a sua história pode servir para alguém. Então não seja represa, seja fluido, seja fluxo. Não é? A sua história serve, a sua influência serve, a sua prosperidade serve. E principalmente o seu chamado não termina em você. É você impactando a vida de outras pessoas que também são chamadas. Então, o chamado nunca vai terminar em você, ele sempre vai continuar. Quarto e último ponto desse vídeo, a gente continua no quinto ponto no próximo vídeo. Então presta atenção, aqui eu vou definir para vocês duas questões. O que é servidão e o que é servilismo, tá? Então presta atenção nisso. A servidão bíblica, ela não é servilismo. Por quê? Porque servilismo é quando alguém se anula por medo. Então, você serve uma pessoa porque você tem medo dela. Tá? Não é isso que a Bíblia chama de servidão. Tá? E servidão é quando alguém consciente da tua identidade se propõe a ajudar as pessoas, a auxiliar e a utilizar a sua força, o seu conhecimento, o seu repertório para ajudar as pessoas. Então, isso é servidão. O servilismo, ele fala assim, eu farei tudo porque eu tenho medo e eu preciso ser respeitado. E tenho muito medo de ser rejeitado. Tá? A servidão não. A servidão é eu escolho servir porque compreendo quem eu sou e principalmente qual é a minha missão. Isso é servidão. O servilismo ele permite que as pessoas abusem do teu servir. Né? E a servidão ela estabelece alguns limites para que isso seja bom para ambas as partes. A servidão ela busca agradar a Deus e não as pessoas e principalmente não exacerbar teu ego. O servilismo ele nasce da insegurança e a servidão nasce da maturidade. Jesus servia as pessoas, mas não era controlado por elas. Então, ser controlado é servilismo, não é isso que a Bíblia prega, tá bom? Jesus alimentou multidões, mas também se retirava para orar. Ele tinha o tempo dele, ele curou os enfermos, mas não permitiu a pressão das pessoas alterasse a sua missão. Né? Muita gente falava que Jesus era o Deus guerreiro que vinha para salvar os judeus, o povo judeu daquela prisão, mas nem por isso, nem porque todo mundo quis que ele fez. Não, Jesus serviu por amor, por amor. Ele ouviu as necessidades, mas também confrontou os pecados das pessoas.
Ele amou, mas nunca negociou a verdade. Portanto, servir não significa dizer sim para tudo. Existem questões que a gente precisa entender e encerrar um ciclo e começar outro. Né? As pessoas precisam ser disciplinadas. Né? Quem ama disciplina, a gente já falou isso. Tem o princípio de disciplina. Aí a gente precisa entender que as pessoas precisam passar por disciplina para entender como funcionam as coisas. Precisam ter limites bem claros para que elas não invadam e não sejam inconvenientes. Não é? Às vezes a gente precisa entender que também servir para na pessoa que vai ser servida necessita. Às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas a pessoa não quer ser ajudada. Então não é nesse ponto. Né? As pessoas precisam querer sair de onde elas estão para você ajudar, porque isso determina o sucesso da pessoa. E o sucesso dessa pessoa te traz resultados também. Então precisa entender a importância disso. Tem pessoas que querem ser ajudadas e tem pessoas que não querem ser ajudadas. Certo? A verdadeira servidão, ela não procura aprovação, ela procura transformação. Então, presta atenção em tudo aquilo que você está fazendo, presta atenção em o quanto você está servindo as pessoas, porque isso sim é importante, mas essas pessoas, elas precisam de retribuição também. Né? Aqui a gente tem um princípio honra, que quando a gente faz para a pessoa, a gente espera que ela honre esse servir para ajudar outras pessoas. Né? Aqui a gente ensina as pessoas para que elas sejam multiplicadoras daquilo que a gente está falando. Né? Isso foi um propósito de Jesus quando veio à Terra, porque ele separou os 12 para que esses 12 fossem multiplicadores de tudo aquilo que viveram juntamente com ele. Então, o princípio de servidão é um princípio básico do ID. É Jesus colocando em nossas mãos a responsabilidade de servir de exemplo para as outras pessoas. Então, servir de exemplo e trazer essas pessoas para mais próximo de Deus e não mais distante de Deus. Conto com vocês para que usem o princípio servir como exemplo para a vida de vocês. E aí a gente continua no próximo vídeo, na próxima semana, com o 5º ponto. No 5º ponto a gente vai falar sobre a servidão começa nas pequenas coisas. E mais uma vez eu peço para vocês nos ajudarem a divulgar a palavra de Deus para as pessoas, a divulgar essa cultura para as pessoas. Então clica aí, compartilha, segue a gente no Instagram, curta a mensagem, ative o sininho que toda semana a gente tem um vídeo novo. Tá bom? Paz e prosperidade, que Deus abençoe a sua vida.